Foi una gran bendición uma grande bênção poder estar poder estar en pie delante del Hijo del em Hombre. pé diante do Filho uma do Homem. bendição poder É uma bênção poder Vivir en este tiempo tan viver glorioso neste tempo tão y tan glorioso maravilloso, e tão maravilhoso, tiempo que desearon tempo estar no qual desejaram los estar profetas, os profetas, los seres humanos os seres que Dios humanos juntó que por Deus medio de los juntou mensajeros, através ou pelos mensageiros, y todos através los dos que mensageiros e estuvieron todos aqueles que estiveram todas las dispensaciones. em todas as dispensações. E Vean de los mensajeros, vejam, dos el más mensageiros, cerca que estuvo o mais próximo que fue nuestro esteve amado hermano foi o William nosso Soto amado Santiago. irmão William Souto Santiago, o mais próximo E que esteve. E Vean, vejam, como el hermano Branham, da mesma forma como o Ele irmão dizia, Branham, ele dizia, ele falava o irmão casi Branham, me extiendo quase eu posso estender para tomarlo. para Ou seja, tomá-la ele ou o que tomá-lo, ou desejava era seja, cumprir. o que ele deseja era cumpri-lo, Imagínense cumprir isso. cumprir Imaginem só, cumprir todo lo que los profetas habían tudo hablado aquilo que os profetas tinham falado, que iba a ser que ia ser el o acontecer, cumplimiento que ia ser o de la cumprimento venida del Hijo del Hombre da con sus vinda do ángeles, Filho do Homem com seus en el anjos, tiempo en donde el no pueblo que estaría tempo vivo, onde o povo que estaria receberia vivo a fé de receberia a fé de eso rápido. para él Isso para era ele, identificarse isso también era também se como el identificar siervo fiel y prudente, como servo fiel e al cual prudente, cuando su Señor ao viniera, qual, quando seu Senhor viesse, hallara haciendo lhe como, achasse fazendo assim, como? dándole Assim, el alimento, la dando palabra. alimento à palavra E ele desse tentou. jeito. E ele tentou. Cuando dice casi me extiendo, Quando diz que quase vean, es que estaba posso en la estender a edad mão, ahí, ou y seja, la estava próxima essa era la era piedra e a angular. próxima era a pedra angular. Y el hermano William, E o irmão William, miren, olhem, él o irmão William, no tan solo ele não apenas extendió, sino se estendeu que estendeu Dios a le mão, se permitió esticou, caminar e Deus lhe permitiu caminhar, y estar andar recorriendo, e estar percorrendo, caminando, caminhando. pero Porém, cuando uno mira todos los ángulos, quando uma pessoa olha E las todos os escrituras, ângulos e as escrituras, en todos los ángulos, no en em uno todos solo, os ângulos, não apenas em Aí um só, uno mas vê, por todos, então a primeiro, pessoa vê, em primeiro lugar, a pessoa que vê cumplió cada personaje, que cumpriu cada de sua venida. personagem da sua vinda cumpriu. Vemos al O que hermano cada Branham, personagem da sua vinda cumpriu. Vemos o lo irmão vemos allá Branham, en Juan el Bautista, vemos lá em João Batista. ve, casi se extendía Vê, hacia esa piedra quase angular se en su primera estendia até venida. essa pedra angular na sua primeira vinda, João Pero Batista. vemos aí, Estendia a mão. Mas Al vejam arcángel aí Gabriel. o arcanjo Gabriel aí, Y eso es un solo ángulo, e esse é apenas um Trayéndole só ângulo, trazendo para la Maria revelación a de las cosas revelação que iban a suceder das coisas que en el iriam cumplimiento de acontecer su no primera cumprimento da sua primeira vinda. Y E luego vimos a ese depois vimos esse que vino cumpliendo que veio lo cumprindo que los aquilo profetas que habían os hablado de él. profetas tinham falado dele. Hoy leímos que dijo, Hoje nós lemos que ele disse, él no escribió nada. ele não escreveu nada, coisa Todo lo alguma. que Tudo hablaron los profetas aquilo que os profetas de falaram Jesús, de Jesus, ya luego Jesús viene a ser então Jesus essa vem a palavra ser, torna-se essa palavra escrita, hecha, escrita, feita carne, carne, vivificada esa palabra. vivificada, essa palavra vivificada. Y E vean ustedes cómo vejam vocês como, de que forma, luego de depois de estar Jesus estar cumprindo eso que habló isso que los profetas, que os hablaron los profetas de él, falaram, que os profetas falaram ahí vemos dele. luego Aí então la nós obra que llevó a vemos cabo depois a na obra cruz. que ele realizou na E todo cruz. E todo aquele que recibió que recebeu
esos beneficios por Esses haber creído en él. benefícios por ter crido Vean, nele, obtienen vejam, la salvación, obtêm a obtienen vida salvação, eterna, obtêm nascem vida de novo, eterna, ou seja, nascem nascem de de novo, novo, ou obtienen seja, a vida eterna. nascem de novo, E obtêm a vida eterna e ahí aí recibe la persona a ese pessoa beneficio de recebe esa aí esse palabra hecha benefício carne dessa palavra feita en carne Jesús, em Jesus, palavra que foi hablada por palavra que foi los profetas falada pelos del Antiguo profetas Testamento. do Antigo Testamento. Los beneficios hoy Os lo benefícios, hoje como nós os vimos os benefícios, de que forma os benefícios, Ele ou dice, como os para receber benefícios, os ele benefícios diz da primeira que para vinda se receber os requeria benefícios da primeira vinda era crer necessário, requeria-se crer en aquel que trajo naquele esos que beneficios. trouxe esses benefícios. Y miren cómo E olhem como ahora agora podem que ver que el hermano Branham, o irmão Branham, las veces que hablaba às vezes que ele del falava cumplimiento de do cumprimento la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, da vinda do Filho do Homem Muitas com vezes seus ele anjos, enfocava muitas vezes ele porque enfocava quería nele porque ele agarrar esa queria promesa. agarrar essa promessa. Ele Lo direcionava vimos allá para em ele. Vimos isso lá Juan, em João, Gabriel y Jesús. Gabriel e Jesus. Y al traerlo acá, solamente E ao estamos viendo trazê-lo un para ângulo cá, estamos vendo apenas um ângulo ao Pois vemos trazê-lo ao para irmão cá, Branham. pois vemos o irmão Branham, que hizo que ele e quis desejou e ele essa desejou essa promessa. más aún. Mas até mesmo Él al agarrar esa promesa, ele, ao ele agarrar essa él promessa, deseaba estar con el pueblo ele que iba a recibir desejava esa estar promesa. com o povo, junto com o povo que iria Luego, receber o essa irmão promessa depois. O William, irmão veja como aí- William, veja como aí, En él se cumplieron tantas nele se escrituras cumpriram tantas escrituras, como la del recogimiento. como a do recolhimento, Vean, aí no irmão entra a William. parte de los Aí peces. entra a parte dos peixes, Recoge toda clase de peces. recolhe todo tipo de Mira como peixe. todo se ha ido Olha como cumpliendo tudo foi se en esa cumprindo labor en toda la nesse América Latina, labor, nesse trabalho em toda a América recorrendo Latina, todo percorrendo el continente todo o latino-americano, continente latino-americano, recogiendo recolhendo a sus escogidos. os seus Pero recuerden que aí escolhidos, viene mas toda lembre-se clase de que aí peixe. vem todo Habíamos leído tipo el de viernes que peixe aí entra aí. hay de Nós todo. vimos na terça-feira que aí Pero tem de depois, tudo, na en la sexta-feira. orilla, Mas depois, aí na viene outra beira, labor. aí vem outro Aí viene labor, os outro ángeles trabalho. Aí segadores, vem os anjos ceifadores ou los cuales segadores, estuvieron también os allí quais também estiveram aí, buscando. buscando. Es que todo tiene que ver. É que E tudo não tem podem que encajonar-se ser visto e não pode em- ficar assim, então, assim, encaixados, Hay un sinnúmero dizer de isso é ángulos que hay assim, que ver para pode ver el ficar cuadro estancados, tem que ver uma série de ângulos para Como ver o ele quadro trajo inteiro, completo. E como ele trouxe esse mensaje, essa com esse mensagem, recogió com essa mensagem ele a recolheu todos los- a todos hijos e filhas de os Deus. filhos e filhas de Deus. pero ahí vinieron Mas aí vieram fatuas, fátuas, vieram incrédulos, vinieron incrédulos, manufaturados, vieram ahí vino todo. manufaturados, aí veio de tudo, tinha-se de tudo aí. E Vean que vejam en la América que Latina na América él dio un Latina mensaje que ele falou, não disse se em uma estranhem mensagem, de que e não fiquem estranhos, não se estranhem arcángeles de que hayan esses estado arcanjos recorriendo tenham estado, América estiveram Latina. recorrendo, Não sei se percorrendo vocês a América Latina. Eu não sei se vocês se lembram mensagem. disso, dessa mensagem. o sea que Ou seja, que el cumplimiento de la o cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos tem mais por esse aí outro estuvieron ângulo. E por hablando aí estaríamos falando de por aí um monte de E por la coisas pesca, por outro bastante mais. tempo. E pela E por- pesca, mais um porque a monte de mensagem tempo. Ou tão seja, inca- porque a mensagem é abarca tão... tanto, Ela e tem abarca, tanta abrange rama, tanta coisa, tem tantos ramos cada ou vez o que ramificações hacemos que cada vez o que nós um fazemos pouquinho é um pouquinho a tratar de pouco e abarcar tentar todo. abarcar Pero tudo, vean abarcando como tudo. Mas vejam como ahora el tiempo agora o es donde tempo estamos viviendo, onde lo que nós los estamos profetas vivendo, habían o que os profetas desejado tinham desejado, estar- desejaram estar ou viver, viviendo estar vivendo, os vivos, profetas vendo o vivos, cumprimento vendo da o promessa. cumprimento das promessas, nos ha tocado a nosotros coube-nos, Por la coube a gracia de nós, Deus. pela graça de Deus E nos que coube, e que hayamos sido tenhamos sido escogidos para ser los escolhidos peces para ser os que peixes, los ángeles segadores que os anjos segadores, ceifeiros, colocado en las cestas, colocaram dice, nos cestos, diz. vean, Vejam, colocados en la piedra angular. colocados na pedra angular. Lo otro pues Outra se echa en otro coisa, lugar.
coloca-se o outros tipos de Pero peixe, joga-se em outro lugar. el escogido de Porém, Dios, o escolhido de que al cual Deus, que é él ha quem venido a buscar, ele veio buscar, ha colocado en os cestas, colocou em como cestos. cuando uno va, É quando a pessoa la que vai, va de compra, a pessoa echa su comprita sai de en la cesta compras y e la coloca as suas carga compras bien. no carrinho e carrega ela bem Assim vai o Hijo del direitinho, Hombre com e ele. assim vai o Filho do Homem com eles, bem diz que guardadas. nadie los Ele diz que arrebatará de la ninguém mão. os arrebatará da mão Nenhum. ou de sua mão. Nenhum. se va a quedar Nenhum vai en este ficar planeta Tierra neste planeta Terra para pasar por la gran tribulación. para passar pela grande Todos tribulação. os escolhidos Todos serão os escolhidos transformados serão e raptados. transformados e raptados. Es una promesa. É uma promessa para todos escolhidos de Deus que os estarão escolhidos de Deus com o que siervo estarão fiel e prudente com o servo fiel e en prudente la casa de Dios, en na casa de el lugar Deus, santísimo no lugar del templo santíssimo espiritual do de templo Cristo, espiritual de sua Cristo, igreja, que é a sua esse igreja, lugar que é o de lugar morada de Dios. de morada de Es en el lugar Deus, santísimo no lugar donde santíssimo, descendió la columna de fuego onde allí en el desceu a tabernáculo coluna de Moisés, fogo aí no tabernáculo E de no Moisés templo de e no Salomão. templo de Salomão. y donde la vio E onde El ele a reverendo William viu, Branham, o reverendo William en Branham una viu gran ela carpa catedral, em uma grande carpa catedral, coluna numa de grande fogo, tenda. Essa coluna de fogo, que es Dios, que é Deus, que es el Logos, la que é o Shekinah, Logos, a Shekinah, ha venido de edad en veio edad, de era em era, en porciones en cada em mensajero, porções, em uma porção em cada pero en el día mensageiro. postrero, Porém, no en último este dia, no que dia estamos postreiro, viviendo, neste dia no qual está estamos en su vivendo, iglesia, está na sua igreja, hablándoles falando a por medio eles de la palabra, através da dándoles a palavra, conhecer dando-lhes a fé de conhecer rapto. a fé de rápido. porque ahí fue donde el hermano Branham la Porque vio. foi aí que o irmão que estava Branham a falando-lhe a viu, alguém. onde a viu. Disse que estava falando com mais alguém, com Y ese alguien alguém. está representando E esse al alguém pueblo. está representando o povo. Entonces, por consiguiente, el Então, pueblo consequentemente, o también povo está também escuchando está escutando al ángel del pacto, la ao columna anjo de do fuego. pacto, a coluna de fogo. O sea que a ese, Ou seja, usted tiene que decir, a esse "Yo você soy tem que dizer ese para esse, eu que sou dice el esse hermano Branham, que o irmão Branham que la diz, columna de fuego le que a está coluna hablando. de fogo estava falando Eu com sou um ele. desses. Eu sou um desses. Yo estoy escuchando Eu estou a la columna escutando de a fuego. coluna de fogo. Él dice que lo vio Ele descender. diz que ele a viu al cuartito descer, de madeira. descendo ao quartinho de madeira. Allá eran lenguas de fuego. Lá eram línguas de Acá fogo. são Aqui teofania. são Estarão teofanias descendendo al cuartito que de estarão madeira de seu descendo coração. no quartinho de E madeira os do estará seu coração transformando. e os estará transformando. Pero ahí, Mas físicamente, aí, él fisicamente, vio algo obrar. ele viu uma coisa Pero dice que a grandiosa coluna aí, de mas fuego diz que a coluna de foi e se fogo posou allí. foi e repousou aí. Pero vean, Mas vejam, eso significa isso significa que donde quiera que onde quer que esté ese que que esteja él le estaba esse hablando allí, com quem ele estava se falando moverá aí, la essa coluna de pessoa, fogo. a coluna de fogo se moverá. o sea que ya saben, Ou seja, que já Aonde sabem esse onde também ou se para vai mover. onde esse também vai E se estará mover, vai orando. se mexer e estará operando, estará, por trabalhando. consiguiente, E conhecendo consequentemente isso que o estarão irmão Branham conhecendo isso que o irmão Ele disse que viu o Branham viu. Ele instrumento. disse que viu o instrumento. o sea que lo Ou conoció. seja, que ele o conheceu ou reconheceu. Él vio Ele viu. en el libro de los sellos que No dice, livro dos selos é que diz Senhor, que eu ele não puedo viu, dizer Senhor, eu esto. não posso falar isto. me tendré que ir a pescar. Eu terei que ir pescar. No se lo puedo decir. Eu não posso falar isso para Y eles. eso fue en el sexto sello. E isso foi no escreveu sexto ali, selo. Moisés e Ele Elias. escreveu aí Moisés que e já ele Elias, viu. ou seja, que ele já viu aí ¿Quién? quem ¿Y en quién? e em ¿En quem, quién estarán em esos quem estarão ministerios esses ministérios en este tiempo final? neste tempo do fim. Él vio la manifestación. Ele viu a manifestação das duas oliveiras. Él vio Ele viu lo que ustedes están viendo. o que vocês estão vendo. Él vio a Dios en simplicidad. Ele viu a Deus em simplicidade. Él vio Ele viu todo eso y luego, tudo isso. E cuando depois, recuerda que el ángel le había quando dicho, ele se en el lembra que primer o anjo sello fue, tinha lhe falado, que ele foi dijo, no primeiro selo, "Déjalo passar", onde o anjo lhe ou falou, foi na deixa brecha, isso passar, ou foi na que brecha. él dice, Que ele cuando diz, escribas eso, não, João, não escrevas Déjalo isso. passar. Deixa isso passar. tropezarán con eso. Tropeçarão com isso. Era motivo. Era Para um que motivo pessoas para que tropeçaram. pessoas tropeçassem. Porque Porque... ¿quién Ou seria um motivo este para que tempo pessoas final, tropeçassem, porque quem de neste todos tempo os que han final, sido neste tempo chamados do e fim, juntados com este de todos glorioso que foram mensaje, chamados e juntados com tropeçar essa com o irmão gloriosa William. mensagem, vão tropeçar com o irmão William. Quem?
Nadie. Ninguém. Y que diga alguien algo. E que alguém diga, porque ninguém tropeçaria com um homem como ele, em quem estava o Espírito de Deus. Nadie Ninguém tropeçaria en él. tropeçaria com ele ou nele. ¿Y E quem tropeçaria com o irmão Branham? tropeçaria com o irmão Tampouco. Branham? Também não. Y con el hermano William tampoco. E com o irmão Vean, William também não, vê? Si era algo E era uma que iba a traer coisa tropiezo, que fosse Será trazer algo que tropeço, era pois seria algo inconcebível à mente que humana. seria inconcebível, não se poderia pensar Como com a esse mente homem humana. carpinteiro Como é allá que de esse homem Nazaré carpinteiro e venir lá de agora Nazaré dizer que é o e agora Messias? vir dizer que é o Messias? no queremos que este Não, gobierne não sobre queremos que esse governe sobre nós. nosotros. Ve porque a la Vê vista porque humana, aos olhos humanos, a não visão reunia humana, os requisitos. ele não preenchia os requisitos E ou pré-requisitos, outros não tinha as qualidades. podiam dizer, E outros podiam dizer ou falar, este no puede ser. não pode ser este. Conocemos a su familia. Nós conhecemos a sua família, os seus y acá parentes, en palabras así, e aqui em palavras assim mais porto-riquenhas, ele é um atravessado, Pero Dios torto, le né? plació Mas Deus lhe E aprouve, ele escolhido, ele se agradou, e o el escolhido, que va a ser aquele que vai transformado, ser transformado, o e el que escolhido, está agarrado e aquele que desta está etapa de agarrado enseñanza dessa não vai etapa mirar de ensinamento el não velo de vai olhar ou ficar Porque olhando o o que véu está de carne, viendo porque é a o que ele coluna de está vendo fuego, é a coluna de lo fogo. mismo que vio el A hermano mesma Branham. coisa que o reverendo Todos estamos representados William en Branham él. viu, todos Em estamos esse momento, representados quando ele nele, estava nesse allí, momento onde ele estava aí, viendo ou quando ele estava a la vendo coluna de aí fuego hablar a coluna de fogo essa falar pessoa. com essa pessoa. Un instrumento Um instrumento de carne e hueso. de carne e Vivo. osso, vivo. y E cuando él escuchó quando ele escutou que esa persona pasa y dice, essa pessoa passa e fala, vamos a tomar unos momentos, vamos ter uns Vean, momentos, fue una vejam, actividad normal. foi uma reunião normal, corriqueira. Se veía que Via-se que habían estado ahí, eles estiveram dessas aí, tinham atividades, estado aí numa dessas havíamos reuniões ou cumprido atividades, já várias tinha antes. acontecido várias Ou seja, reuniões era algo antes, ou comum. seja, era uma coisa comum, corrente, normal. y sobre todo E, sobretudo, había predicación. tinha Y si había pregação. predicación, E se Pois havia tinha que pregação, ter pois uma voz tinha para falar. que ter uma voz para se falar ou para falar. y por consiguiente para E, llegar a esa portanto, etapa, para chegar a essa E essa etapa ou parte nessa etapa e a essa culminante, parte culminante, esse final, clímax de conclusão, dizer, esse clímax, dizer, o momento era mais porque venia já uma sublime era trajetória, porque já vinha por uma e venia trajetória e já vinha obrando Deus por meio obrando, do Deus já instrumento, vinha obrando através hasta do llegar instrumento a até etapa chegar cúspide, na etapa, na em cúspide, donde foi no vista topo, onde foi essa visto visão essa que lhe foi visão mostrada ao reverendo que William foi Branham. mostrada para o reverendo William Pero Branham. quando Foi vista essa visão se nessa está nessa etapa clímax. trajetória Mas quando se está e nesse nessa processo trajetória e nesse processo en el cual no qual, escolhidos de Deus onde estão os recebendo escolhidos de Deus estão recebendo a fé de rapto, vean, vejam, es la etapa é a etapa de la segregación, da segregação, da separação, en donde, como leímos, onde, como Muitos, lemos, muitos então tropiezan y se van. tropeçam e vão embora, se vão. Pero eso tiene que ser así. Mas isso tem que ser assim, Não desse podemos jeito. Não podemos romper el tipo como lo hizo quebrar a tipologia tal como Tratando Moisés de fez, tentando Moisés, hacer algo, fazer algo, alguma coisa. lo cual ya está en el programa E divino. isso já está no O programa importante divino. O importante como escolhido, é que você, como escolhido, esté você agarrado esteja agarrado desta etapa, deste tempo, desta etapa, desta deste dispensação, tempo, desta e não dispensação, suelte e não a se essa, solte, não solte a que agora essa, neste tempo a se essa cumpre essa pessoa que escritura, agora, neste tempo, en la se cual cumpre os essa hijos de Deus escritura, na qual onde os dirão, filhos de Deus dirão, não te falarão, soltarei, não te soltarei, hasta que me bendiga. até que me abençoes. Não te vas a ir a Não Israel. vais embora para Israel. Não vai não. Porque la bendición Porque a bênção es para los escogidos, é en para os medio de los escolhidos gentiles. no meio dos La bendición gentios. de A la bênção transformación da transformação é para usted você y para mí también. e também é para Ou mim. seja, Ou seja, Él viene por su iglesia. que ele vem
pela sua igreja. Ela está no ponto, diz o irmão Branham, ela está no ponto de ser raptada. E se está no ponto de ser raptada é porque ela precisava de algo, ela necessitava de algo, necessitava nada mais e nada menos do que a fé de rapto. E depois de obtê-la, aí então o povo hebreu terá a sua parte, a sua chance, mas eles vão vê-lo operando, trabalhando no meio da sua igreja, e por isso é que eles vão dizer: este é aquele que nós estamos esperando. O que é que tu fazes lá metido entre os gentios? Rapaz, vem pra cá, rapaz. Porém, terá o seu tempo, isso terá o seu tempo. Vejam como tudo isso, agora é que vai se cumprir isso plenamente. É agora. Todos eles creram nessas promessas e criam nela como se fosse para eles na promessa. Mas iria chegar o momento, o instante onde essa escritura de Isaías, o irmão Miguel ontem falou uma coisa bonita nessa, tem que achar essa mensagem, onde é que isso está. Vinham com o rolinho, e aqui eu tenho Isaías, aqui eu tenho a promessa. Mas, porém, por exemplo, eu me ponho, vem aqui, um momentinho aqui. Se eu me coloco aqui ou fico aqui, ela se coloca do meu lado, lembrem-se. Sempre a esposa representa a igreja, a irmã Sarita. Se eu me coloco do lado dela, ela pode dizer: aqui eu tenho o meu esposo do meu lado. E ele dizia, falava de Pedro, que Pedro podia agarrar Jesus e diz: tu tens o rolo lá, mas eu tenho aqui essa palavra escrita, eu a tenho viva. É assim a igreja, representada na esposa, a igreja pode dizer, representada na igreja: eu tenho do meu lado o cumprimento de Isaías 61. E ele poderá dizer no meio do povo: hoje se cumpriu esta escritura diante de vossos olhos, na frente de vossos olhos. E podemos ver as escrituras sendo cumpridas, sendo materializadas. A manifestação dos filhos de Deus, Romanos 8. E você, cada vez que você queira ver essa letra viva, olhe-se no espelho e diga: eu sou essa manifestação dos filhos de Deus, vê? E aí está você se identificando nas escrituras. E é assim como o instrumento que Deus está usando neste tempo, a cada momento, em cada momento que ele fique firme, fique de pé firme, sem titubear, ele poderá falar essa escritura: hoje se cumpriu esta escritura diante de vós. Porque este é o tempo para o cumprimento dessa promessa. Não vai ser no futuro. Este é o futuro. Aqui é o futuro. Este é o futuro presente. É o futuro. Agora é o futuro. O outro futuro vai ser o milênio e a eternidade. Mas agora estamos palpando, pegando aquilo que o irmão Branham tentou agarrar, tentou pegar, aquilo que o irmão William caminhou. Agora nós agarramos, seguramos, caminhamos, ouvimos, vemos e vamos sentir o novo corpo. Ou seja, vai ser a coroação, a estatura do varão perfeito em nós. Aquilo que eles chegaram até um certo momento, um certo tempo, e nós chegaremos ou levaremos, chegaremos ao topo, à cúspide, à plenitude, à estatura do varão perfeito, no topo. Hoje, por bem pouquinho, você falava algo que Pito me disse, tu como que aí tu destes uma freada aí. Mas no dia a dia vai se abrindo mais e mais, mais e mais. Esse mistério que já vai, vamos dizer que já vai, mistério, mas tem que cortar letra, como vai cortando letra, porque já não é mais mesmo mistério. E vocês aí no coração dizem: eu já sei aí no nosso coração. Ou seja, que para nós é uma realidade. Já para nós não é uma coisa oculta, escondida.
Para nós nos é dado conhecer os mistérios de Deus, nos foi dado, ou seja, sendo revelados, sendo trazidos. E o que é? O que está produzindo essa fé de rapto? Tudo aquilo que trouxe os mensageiros desde o Gênesis até o nosso apreciado irmão William Soto Santiago. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem que precursa também a sua vinda, anuncia a sua vinda. Essa é a mensagem que mostra o que está sendo cumprido neste tempo. Jesus, diz aí, não trouxe nenhuma mensagem. Assim era tudo. Ele falou e apontou, assinalou aquilo que os profetas falaram dele. Por isso que ele podia dizer, a qualquer momento, ele podia dizer, hoje isso se cumpriu. Hoje isso se cumpriu. E assim também, neste tempo final, está se falando as promessas que Deus fez para nós e vamos identificando-as. Será uma grande carpa catedral. E eu posso lhes dizer, aqui está ela. Haverá um povo sob carpa debaixo da tenda, escutando o ensinamento. Aqui está. Veja. Pode ir falando as promessas enquanto vão se cumprindo. Poderá dizer ou falar. A coluna de fogo está falando com vocês. E pode dizer, aqui está ela. E pode falar brevemente ou logo a palavra, e os mortos ressuscitarão. E poderão dizer aí estão. E depois, a transformação será igual, da mesma forma. E aí já poderemos dizer, aqui estamos com corpos eternos. E já 30, 40 dias, onde esse grupo poderá colocar a palavra direito, bem, colocá-la bem, e então partirá, cortará, diz, poderá fazer o que eles queiram, com a direção divina. O direcionamento divino, e depois para a ceia das bodas do Cordeiro. São promessas para os eleitos, para os escolhidos. Aquele que não é escolhido não vai lutar por isso, mas tenha isso certeiro, que o escolhido sim vai lutar por essas promessas, e sim vai estar de prontidão, alerta de que se não se lhes escape a coluna de fogo, o pilar de fogo, vigiando por isso. E como ele falou, que não se lhes escape. Onde Elias está, como hoje ele falou, porque onde está Elias ou estiver Elias, existe bênção, tem bênção. E muitos, então, não querem que Elias esteja, pois então não desejam as bênçãos. Há que identificar onde Elias está, identificá-lo, porque Elias traz bênção para o povo. Lhe deu uma dupla porção para Eliseu, ele dará uma dupla porção para os escolhidos de Deus com o corpo eterno e glorificado. Bom, vamos já fazer uma pausa, porque se continuamos, são tantas bênçãos que Deus nos deu, que sempre falamos, sempre dizemos que há de se estar agradecidos a Deus por tudo aquilo que Ele nos deu. Tem sido tão misericordioso conosco, Deus, que tenha pensado em nós, entre tantos milhões de seres humanos, e que nós, Deus nos tenha escolhido para esse propósito, para ter nada mais e nada menos do que percepção profética. Amém. Isso, nem todo mundo tem isso. Se você entende e você compreende aquilo que Deus está fazendo neste tempo do fim, pois você é um dos que tem percepção profética, porque a percepção profética é para aqueles que são atributos de Deus, aqueles que saíram de Deus. E, portanto, consequentemente, ao ver desplegar os seus atributos neste tempo final, manifestá-los, tem de alguma forma voltar para eles, regressar a eles, porque fazem parte deles ao desplegá-los aqui na terra, plasmá-los. Não há quem despinte, engane um escolhido de que ele se vá no rapto. Não tem como enganá-lo nisso, porque fomos escolhidos, fomos trazidos a este planeta Terra com um propósito divino e para um propósito divino, fazer contato com a vida eterna e depois
crendo na sua primeira vinda e depois fazer contato com a segunda vinda. E olhem, se a gente se mete aí pelo nome, então já aí haveria que falar algo, alguma coisa aqui. Se Deus me permitir em algum momento falar isso, falá-lo, porém, por agora a gente vai deixar assim, para que não hajam, não aconteçam imitações, nem se coloquem também, se ponham a inclinar-se para o fanatismo, mas tudo é simples. E se há que guardá-lo, guardar isso no coração até que depois sejamos transformados, depois vão dizer, por que naquele dia tu não falastes isso para nós? O que faltava era apenas que tu falasses. Como é que era tudo isso? Existe um mecanismo, porque ele esteve buscando o nome, procurando o nome que ele viu, e depois ele falou, ele disse, com isto eu terei que guardar isto no meu seio, no meu peito, no meu coração, até o túmulo, até que eu morra. E tudo isso envolve, abarca aquilo do sinal eterno, o do sinal eterno aí nesses montes ou picos, onde existiam dois pequenos picos, depois um pico mais longo, mais grande, maior, que foi a primeira etapa do ministério do irmão Branham. Picos são montes, né? Depois que foi quando ele sabia as doenças, as enfermidades. Depois teve um descanso, um pico menor, um monte menor, quando ele ia de caceria, ia caçar. E depois um pico mais alto, e aí já é a segunda etapa, já era quando ele conhecia as intenções do coração, ou seja, os pensamentos, o discernimento. Essa é a segunda etapa. Depois, um pico pequenininho, mais um descanso aí, um outro descanso, e depois um pico maior, gigante. E aí, essa já era a terceira etapa. E depois, eternidade. Eram desertos que havia depois disso. Então, e depois eternidade. E essa primeira, segunda e terceira etapa, tudo o que corresponde tudo o que cabe, pertence à terceira etapa, tanto as etapas que o irmão Branham cumpriu, como também a terceira etapa, na visão da carpa, da tenda, aquilo que ele viu, também tem três etapas. E ao ver já a eternidade, isso quer dizer que depois que culmine, finalize, termine esse labor e que os escolhidos tenham a fé de rapto, aí se cumpre plenamente o que ele diz, que quando se você entrar nessa mensagem de cheio, os lançaria a eternidade sem sabê-lo, ou seja, que tudo tem a ver com o nome também, tudo tem a ver com o nome também, porque depois disso é eternidade. Tudo que envolve ou está envolvido nesse quartinho de madeira e tudo que há aí, existe aí, tem a ver depois com a eternidade. De modo que Deus tem, neste tempo, para os seus filhos, Deus tem as mais grandes bênçãos, as maiores bênçãos, e tem as mais grandes promessas. O importante é se manter olhando tudo o que a coluna de fogo que esteve se fazendo carne na sua porção em cada mensageiro. E neste tempo do fim, neste tempo final, como o tema que colocamos no sábado, que ele escreve aí o pilar de fogo, feito homem. Ele escreveu isso, o pilar de fogo feito homem, nesse tema, porque não podemos tirar a vista, os olhos do pilar de fogo. Vocês não sabem o caminho. Não passaram por este caminho antes. É por isso é que ir após a arca, atrás da arca, aquele que tentar se adiantar e na frente,
pode capotar, porque no sabe el camino. cair, porque não sabe o caminho. Hay Tem un solo camino, um só caminho, un solo guía um só guia y una sola verdad. e uma só verdade. Y la verdad E a es la que va a verdade prevalecer. é a que vai Si hay prevalecer. un dólar falso es porque Se tiene que haber existe uno um verdadero. dólar falso, é porque tem um Assim dólar que, verdadeiro. Tem que ter um seguindo verdadeiro, de a modo arca, que, a seguindo a palavra, arca, a palavra, Ella nos llevará ela nos levará directito a la tierra direitinho prometida para a terra del nuevo prometida cuerpo. do novo corpo. Vean cómo nos Vejam dio la vuelta como ahí, y yo creo que deu-se a lo volta aí. Eu acredito que vamos, eso lo dejamos mejor isso quieto. nós deixamos isso bem melhor Porque quietinho, porque Ya tendrá su tiempo. isso já terá o seu tempo, questão do Yo le doy nome. gracias a Dios E eu que dou en graças a Deus pouco que tempo, em pouquíssimo tempo, ou em pouco ya ustedes tempo, no están vocês já não estão tomando leche, sino tomando cosas leite, sólidas. senão umas coisas sólidas, passaram alimentos el ABC, sólidos. Vocês já passaram pelo abecedário, o estão ABC, em álgebra, e já estão na pasando para álgebra, trigonometría ya. passando já para E trigonometria. E Todo ese tría, gia y todo esse tria e gia de matemática, das matemáticas ou da porque matemática, ya porque já estamos en una etapa bien estamos em uma adelantada etapa bem y bien adiantada maduros. e bem amadurecidos Em ou este tempo maduros final, neste tempo do em fim, donde neste a tempo etapa que final, estamos, onde é a essa etapa etapa de que nós madurar. estamos nessa etapa Mas de estão pegadinhos amadurecimento. ao sol. Estão bem grudadinhos Maduramos no porque sol. maduramos. Amadurecemos porque amadurecemos, grudadinhos no sol. No nos están dando Não un nos resplandor. estão dando um resplandor, não é resplandor. Están pegando con la luz. Estão batendo aí com a luz. E A luz sabemos está raiando em estar aí nós frente e ao sabemos estar aí que na não sabe frente do estar sol. frente ao Aquele sol. que não sabe estar na frente do sol, não Uma sabe que se ficar na queima e frente do outra sol. Uma que coisa que pode fica cerrar os olhos e queimado irse para a e a Odisseia. outra coisa que pode fechar os olhos e Le ir para gusta a a Odisseia. Lhe agrada a Y escuridão. tratan de no mirar y E no ver. tentam de não olhar Porque e não é não para ver, eles. porque não é para eles. Pero el escogido puede Mas o abrir los ojos. escolhido pode abrir os Y si olhos. somos parte de él. E nós somos parte, Podemos, fazemos então, parte dele. mirá-lo. E então podemos olhá-lo. Un sol contra un Um sol. sol contra um No sol. nos pasa nada. Não acontece nada com a Pequenos gente. soles. Pequenos sóis. Epístolas leídas. Epístolas lidas. Por eso es que estamos É alumbrando. por isso este que planeta estamos Tierra. iluminando, Porque iluminando esse planeta Deus- Terra, porque Deus Porque Dios no ha enviado Porque todavía Deus los juicios divinos. não enviou ainda Porque os juízos todavía divinos. Por quê? estamos en la tierra. Porque ainda estamos na terra. dizia- Por isso dizia que ele Benji. não enviou. Ele me dizia, Benji, Benji. Le comentaba de Eu las lhe guerras que falava estavam das rumorando guerras que había, estavam dice, rumores de guerra. Ele hay dizia, ángeles aguantando, tem anjos segurando, que aguentando, no sople. que não Ele dizia, sopre. "Isso é E ele me dizia, isso bombas é atómicas, bombas que não sopre atômicas, vento que algum." não sopre vento algum. Hay una labor todavía. Tem um labor ainda, um Que hacer? trabalho por se fazer. Uma. Los escogidos Os escolhidos. Tienen que Os escolhidos receber a fé de rápido. têm de receber a fé de E outra, rápido. Outra os coisa. 144.000 Os 144 mil têm de ser selados. y eso dice que eso sucede. E isso diz que isso justo acontece antes justamente de começar a antes gran de tribulação. começar a grande tribulação. Y no han sido sellados. E se não tenham sido selados, Pero se não pronto forem serão selados, sellados. mas brevemente serão selados. Pronto Não ellos foram van a selados. ver. Brevemente eles vão Y ver. eso sí que no comen cuento. E isso sim que eu Eso não vou quando ficar vem algo, contando. Eles, quando veem eles vão à algo, toa. eles vão com todos. Eles não se seguram, E le os echam judeus. mano. E pegam logo, se agarram e, Como decía nuestro hermano como dizia o nosso muchas irmão veces, William, muitas no vezes se o vayan irmão a poner William, celosos. não vão Mira, colocar-se todo eso invejosos, se va assim, porque tudo isso actualizando, vai se y no atualizando. ocurrió en el hermano Brana. E não Ele aconteceu estuvo com o allí irmão en Cairo, Brana. Ele esteve lá no Cairo, com irmão boleto em Brana, mano. com a passagem na mão. Y vean si él llega a E vejam, adelantarse se ele chega a se adiantar y llega a ir, e chegasse a hubiese ir, pasado como Moisés, teria acontecido hubiese roto tal como Moisés. Ele el teria programa divino, quebrado o hubiese, programa divino e teria colocado colocado ali ou algo lá que não uma coisa que não devia deveria suceder, porque ele acontecer, estava em sua porque quarta ele manifestação. estava na sua quarta manifestação. y E dio vuelta y se regresó. deu uma volta e Cambiou o voltou, boleto. regressou. Espérate. Trocou a passagem, espera um pouquinho. El ángel le habló claro O ahí. anjo lhe falou bem Agora claramente aí, agora vejam. Como el ángel, Como o anjo, ese mismo ángel, esse mesmo anjo, entonces viene então esse mesmo anjo vem
e traz para a igreja a mesma coisa que deu para Maria. E vem e lhe fala aí, ele diz, venho te trazer essas boas novas, boas notícias. Enquanto mais rápido as dê, quanto mais rápido a dê, mais rápido eu vou me embora. Se as pessoas conseguissem entender como é que ele vem pela sua igreja, como se ele vem pela sua igreja que está no ponto de ser raptada, e então está desejoso de dar as boas novas e ir embora e ir-se. Espera, aqui está acontecendo alguma coisa aqui, espera um pouquinho. Se o que ele tem que fazer é melhor que ele tem que ficar para preparar a sua igreja para que ela vá no rapto. E ele me está dizendo que ele quer dar as boas novas para ir embora, porque já é tempo dele sair do cenário de cena e então através de Maria cumprir-se a palavra que ele falou desse filho que ela iria ter ou ia ter. E então vocês não veem aí o arcanjo Gabriel. Saiu do cenário, o arcanjo, e mesmo que depois o vemos obrando ou trabalhando em certas ocasiões ou vezes, porém, já a sua obra nesse momento já tinha terminado. E então, fica a igreja fica com as boas novas, as boas notícias, mas então, onde é que estão essas boas novas? Feitas realidade ou uma realidade. Onde está o cumprimento disso, dessas boas novas? Por que tu fostes embora? Onde está? E quando buscavam lá, onde está o rei dos judeus que nasceu? Buscavam ele por lá. Vê? E a noiva, tal como Maria, ela sabia, ela guardava isso no seu coração, ela tinha a revelação, o anjo tinha dado a revelação para ela, ela tinha a fé baseada naquilo que o anjo lhe disse, ele falou, mas quando já vem ou chega a cumprir essa escritura, já nessa etapa do ministério dos 3 anos e meio, da semana número 70 da profecia de Daniel, que foram os primeiros 3 anos e meio, vejam aí, então aí ele se faz presente, se presentifica, e o que estava entre familiares se faz público, se torna público. Vejam que estava no 7º selo, que é para a igreja, algum dia vai se abrir para o público, para o mundo. Agora está na igreja, na família, entre os familiares. Estamos entre família, entre parentes. Isso não é para estar vociferando por aí, porque aqueles que necessitam da fé de rapto são os escolhidos. E depois se abrirá isso para o mundo. O que é esse mistério do 7º selo? Mas já será para juízo, já será para condenação. Aqueles que vão ficar na grande tribulação, para aqueles que vão ficar na grande tribulação e para que as fátuas deem a vida pela mensagem, as fátuas. Mas vejam que a igreja, ao conhecer essas boas novas ou notícias e já vê-las, Deus já sendo cumprida elas, ou vê-las em cumprimento, as boas novas, aí, então a pessoa vê e entende tudo aquilo que foi falado. E o vê sendo materializado, sendo cumprida essa palavra, sendo vivificada em seres humanos. E aí quando ele sai do cenário de cena, vejam, houve um sem número de eventos que aconteceram, que depois da sua trajetória, quando começou o seu ministério, aí, já o que lhe faltava, lhe restava, eram 3 anos e meio. E essa parte da semana número 70, a segunda parte dessa semana, tem um tempo para se cumprir, porque ele nos diz que se sabemos ou soubermos quando vai começar, ou fazer uma ideia de quando vai começar a grande tribulação, então saberemos quanto nos resta, ou quanto nos resta, o que nos resta. E olhem, se Deus tem operou com os mensageiros, especialmente com o irmão Brana, com Jesus, com o irmão Brana e com o irmão William, pois neste tempo final, neste fim do tempo, olha, bateu um vento fresquinho aqui, muito bom. Neste tempo final também há de se vigiar, porque olhem, o anjo lhe aparece hoje, ainda que tínhamos tocado nisso, o anjo lhe aparece em 1946, nessa data, eu tinha essa data aí
ela é escrita, essa data escrita, e vejam como nasce, depois nasce essa dispensação espiritualmente em 1974, mas algo também aconteceu aí, 74. E depois, no meio da igreja nasce essa mensagem e também nasce um instrumento. E depois vem e recebe a Cristo como seu Salvador e tem mais um outro cumprimento, ou mais um cumprimento. Mas depois vejam como começa o ministério, inicia o ministério e como ele manda ungir e preste atenção que Eliseu não ungiu a Jeú. Houve um que mandou ungir, que foi Azael. Que foi Azael, mandou ungir Azael. E acredito que isso aí, porque isso acontece aí porque Deus quis esconder. Eu lembro que, mas por que tu não fazes isso? Não fazes tu? Algo se moveu e vejam Deus escondendo o seu instrumento. Para que o inimigo não fizesse dano ou mal antes do tempo. Porque mesmo que Hebreus 9, que lemos hoje, vejam, vem sem relação, ou seja, não vai ter essa relação tal como aconteceu na primeira vinda, que foi uma crucificação, não vai haver uma segunda crucificação física, senão uma espiritual crucificação, a qual muitos a cumprirão, já a cumpriram, estão cumprindo e a cumprirão. E essa crucificação espiritual é ao blasfemar e falar contra o cumprimento da segunda vinda. Mas preste atenção no irmão William. Como falamos agora há pouco, quem ia blasfemar contra ele? E aquele que tenha feito isso já vai ter problemas com Deus, vai prestar contas com Deus. Mas vejam que tudo isso agora é que vai se cumprir e se está cumprindo plenamente, em plenitude. Porém, tem algo que se falou e se deixou quietinho. E isso foi o sonho da irmã. E essa é a ocasião, a vez, que é sob debaixo de carpa, onde se fala e se falou abertamente desse momento, momento que vai acontecer. Isso vai acontecer. E o povo já estará amadurecido, maduro, vejam. Esse momento em falar, ou de se falar essas coisas, e o instrumento é que tem que falar isso. Em quem isso vai se cumprir, ou no qual isso vai se cumprir. O instrumento que tem que falar. Quando Isaías falou, Davi, quando diz, amarraram minhas mãos e meus pés, e profetas que tinham falado disso, quando Jesus vem, vejam que Jesus diz, o Filho do Homem será entregue. Já ele fala isso e se identifica com essa escritura e vem falar aquilo que vai acontecer com ele. Mas preste atenção que o irmão Branham, quando está falando disso, ele diz, o irmão Branham, que o Espírito Santo lhe falou, não, isso vai ser mais lá na frente, isso será conforme Apocalipse 11. E o irmão William escreve aí o quinto Elias. E aqueles que estão pensando no quinto Elias, e diz, mas não pode ser assim, porque o quinto Elias é o irmão William. Mas onde é que ele cumpriu? Onde é que estão essas promessas? Não é quando ele venha. Já aí. Não pode ser. Não, é quando ele vem, aí não. Aí já não pode ser. E faz pouquinho tempo, a senhora Rita, a senhora Rita, escreveu, estiveram falando com Maria Luísa, e isso é... Eu não pedi permissão a ela para falar disso, mas Maria Luísa, eu estou pedindo
permissão a ti para falar disso, já. Mas não tem problema, ela já me disse que certas coisas que falou de José, eu vou procurar bem como foi isso. Mas ela falando disso, ela diz que tem algo que não se tinha cumprido, e era que o irmão Branham lhe iam atirar nele, lhe dar um tiro. E ela diz, vê que isso está de prontidão e alerta. Ele terá que voltar para que aconteça isso com ele. A mesma coisa que agora os crentes neste tempo pensam que como não se cumpriu, então ele tem que vir para cumprir isso. Mas vejam, isso é e será no véu de carne que Deus tem vivo no meio do povo. E como não vai ser ou não vai acontecer uma crucificação tal como foi lá, então seria uma coisa moderna, algo moderno. Mas vejam, tudo isso não se estava falando, tudo isso antes se está falando em uma grande carpa catedral, porque aí todos os escolhidos têm que ter esse conhecimento aí e estarem conscientes, maduros, amadurecidos para conhecer todas essas coisas e não desparramar-se, espalharem-se, senão conscientes que o inimigo de Deus vai tentar dar o último golpe, o último ataque, mas é quando a bênção maior, mais grande vai acontecer. Oh, glória! Porque os mortos ressuscitarão e os que estão vivos seremos transformados. Amém. Ou seja, que quando aparentemente viu-se aí um desastre com a crucificação de Cristo, vejam, foi a maior vitória. Quando parece fraco, que quase não pode, então Deus o coroa. Nome blasfemos na última página, ou seja, que tudo vai operar para o bem. E todas as coisas, como eu lhes disse aqui, obrarão para o bem. E o que às vezes a pessoa pensa que é um... Como é que você chama? Como é o nome? Verônica, que falou que teve um câncer aqui em Porto Rico, a irmã Verônica. E eu disse, tu pegastes de férias, tu entraste de férias forçadas. Mas ela está aqui e tivemos uma boa amizade com ela. Hoje eu vim conhecer ela. E ainda que eu escrevi, ela fez aniversário ontem, vim conhecê-la hoje. E ela cumpriu na terça-feira. Muitas felicidades de todos nós. Um forte abraço, Verônica. E vejam, a pessoa vê uma aparente desgraça, mas o que é que se ela tivesse ido na terça-feira e não estivesse aqui, se ela tivesse ido embora? De modo que ela está compartilhando com os irmãos em Porto Rico uma bênção, as bênçãos que Deus nos deu, a vivo em todas as cores, assim que grandes bênçãos Deus tem para os filhos de Deus, e todas as coisas obrarão para o bem. Tudo obrará para o bem. Ou seja, que qualquer coisa que você veja agora com uma mentalidade bem mais aberta e um conhecimento tão grande ou grandioso que Deus nos tem dado, pode vir o que vier e já saberemos como pensar e como manusear as coisas, porque tudo obrará para o bem. Assim que em frente, adiante servindo o Senhor todos os dias de vossa vida, agarrados dele, da sua palavra, e ir dia após dia sendo melhores, melhorando, sendo e nos parecendo com ele, alcançando essa estatura do varão perfeito. E vamos conseguir isso, porque aquele que nos está ajudando está conosco. E aquele que nos está ajudando é quem sabe, é aquele que sabe como é que ele quer que nós sejamos. Ele quer que sejamos igual a ele. E se ele quer que sejamos igual a ele, pois nos estará ajudando para ser igual a ele. De modo que Deus os abençoe, Deus os guarde. E adiante, em frente, sem desmaiar, sem desanimar, que a meta está bem pertinho.
ya no falta pouco. Já falta bem pouco. É como quando a pessoa está... Eu cheguei a correr carreiras de relevo e também aquelas corridas que não eram de relevo. Corri e quando faltava uma meia volta na pista no final, eu via o mestre de educação física. Dale, coloca o resto, põe força. E aí a pessoa, mesmo que sentia uma dor como assim no baço, essa dorzinha aqui das boas pessoas que sentem aí, a pessoa apertava o passo, se apressava, e esse esforço que a gente fazia, muitas vezes, chegava primeiro nesse esforço. Não importa quanta dorzinha vocês tenham, aperte essas promessas, agarrem e coloque a força, o resto das forças, para que você veja que seremos os primeiros em chegar. Assim que em frente, adiante, sem desmaiar, sem desanimar. Não olhem para trás, nem para pegar impulso. Para trás não tem nada que se procurar. Para frente sempre, para trás nem para pegar impulso. E preocupe-se por você mesmo. Pela sua transformação. Não quer dizer que você vai desprezar, mas eu faço referência, eu me refiro, melhor estou falando para você como indivíduo, de pessoa para pessoa. Prepare-se, você prepare-se como indivíduo para a sua transformação, que é o que Ele deseja conosco. Anciões, adultos, jovens, crianças, bebês, até mesmo aqueles que estão na barriga. Por aí tem Érica também que está grávida e alguns por aí também. Algumas estão por aí grávidas. Todos chegaremos à meta. Todos brevemente seremos jovens. De modo que já nesses dias continuaremos falando de todos estes mistérios que já estão sendo falados, e pela semana às vezes nós comentamos e nós falamos de certos temas e os compartilhamos, e Deus também nos dá muitas coisas assim de uma forma comum. E me desculpem se às vezes eu saio com uma porto-riquenidade, um vocabulário porto-riquenho, boricua, mas no nosso dia a dia, e como a gente conversa, a gente não fica com tanta burocracia conversando. Mas os irmãos já estão, não tem um áudio já, mas o que foi que aconteceu? Não tem um áudio, os irmãos estão buscando os áudios. O que é que aconteceu que não tem um áudio? Veja, vão se acostumando os irmãos a essa etapa que brevemente vai vir. Porque ele diz que vai se ouvir a voz. E não se vai ver, ou seja, que algo vai se mover, mas já estamos acostumados a isso. Quem iria imaginar, pensar, veja, se é uma das coisas das quais houve silêncio no céu, que não se falou abertamente de como seria essa etapa. E aquele que esteja imitando é porque já viu alguma coisa que está acontecendo e fica imitando. Um grande problema que essa pessoa procurou, porque os imitadores, isso não é nada, foi nada bem para eles em tempos passados, e para isso também eles são predestinados. Nós estamos imitando Deus. Como? Pois ele disse que escutariam a voz, que escutem a voz. Então nós temos que imitar aquilo que ele nos disse que façamos. Sede imitadores de mim, como eu sou do Pai. De modo que essa voz é a que vocês devem continuar escutando e não prestar ouvidos, atenção a outras vozes, senão uma só voz. A voz de Deus neste tempo do fim, neste tempo final, nos trazendo tudo aquilo que nós necessitamos para ser transformados. Bom que Deus os abençoe, Deus os guarde, e sempre é uma alegria, um gozo conversar assim. Talvez não façamos. Acredito que domingo passado eu não saí para saudá-los. No domingo passado eu estava um pouquinho
Eu senti a mesma coisa que ele sentia. E não é que vão ficar dizendo agora este, agora vem, dizendo assim, falando assim. Porém, eu tenho vivido muitas coisas, sentido muitas coisas. Quando saíamos da reunião, da atividade, ele me dizia, dá uma voltinha aí no carro. E mais lá na frente ele me dizia, Billy Paul também dava mais voltinha assim na rua 8 e dava uma voltinha assim antes de chegar na casa. Ele dizia, porque ele ficava assim como que fragilizado, enfraquecido. No domingo eu me senti assim. E eu quis ficar. Eu senti como que algo, como que saiu algo assim. Quando a pessoa está nesse ambiente, pois é bem diferente esse ambiente. E eu quis ficar quietinho. Mas quando eu puder, que é sempre que eu quero, estar conversando assim com vocês dessa forma, mas não que vocês fiquem dizendo que isto é uma, como é que é, um padrão, um modo que sempre vai acontecer. Pelo contrário, se tiver oportunidade, a gente pode saudar, seja aqui, seja acolá, ou pelo outro lado, pois nós faremos isso. Porque o que nós desejamos é aproveitar bem o tempo, porque nos resta bem pouquinho tempo neste planeta Terra. E toda palavra que se fale ou se falar é a palavra que vai se encarnando, e é mais um pouquinho de luz, e mais um pouquinho de luz daquilo que nós necessitamos para obter essa fé perfeita, essa fé de rapto. Hoje saíram várias coisas as quais que eu sempre vou logo em seguida e eu procuro elas para que em outros estudos possamos ler a respeito disso e ter uma base escriturística, porque tudo é escritural e escriturístico. O anjo lhe falou lá para o irmão Branham, não está escrito, vê? Quando tu ores, entra na tua câmara secreta e ora a teu pai em segredo. E aquele que te vê em segredo, te ouve em segredo, te recompensará em público, publicamente. E é sempre será escritural e escriturístico. É por isso que vocês veem que toda a base, o fundamento é a mensagem do irmão Branham e do irmão William, o fundamento. Não será outra mensagem. E as escrituras, certamente as escrituras das Sagradas Escrituras, porque o sétimo selo vem sendo anunciado desde o Gênesis. Ou seja, que onde quer que você procure, na Bíblia vai encontrar o sétimo selo. Sendo anunciado, sendo proclamado. De modo que já vamos cortar até aqui, e sempre é uma alegria, um gozo, um regozijo conversar com vocês e estar esses momentos assim, de companheirismo em torno da Palavra de Deus. E o que nós desejamos é que brevemente Deus cumpra todas as que faltam, Deus as cumpra, e eu estou, e Ele sabe, estou à disposição, no momento em que Ele já determinar ou determine passar para essa outra etapa. Mas ainda falta algo na igreja, está faltando, na qual há de se esperar, enquanto continuamos e seguimos dando a conhecer esse grande mistério, e tudo isso vai se ir entrelaçando, que é o mistério da segunda vinda do Senhor, a vinda do Filho do Homem com seus anjos, e enquanto tudo isso vai se dando, o povo vai se preparando para essas outras etapas ou fases. Assim que continuemos crescendo em todo conhecimento para passar a essas outras etapas da terceira etapa. Porque estamos no tempo, estamos no território, estamos com as pessoas, com a gente, estamos na ilha onde esse anjo forte desceu. Ou seja, temos tudo. O principal, a sua presença, que está aqui conosco. Essa coluna de fogo que o irmão Branham viu aí, nós a estamos vendo. Operar, obrar no meio da sua igreja e cumprindo aquilo que ele prometeu. Ele prometeu,
falou isso, prometeu isso, o irmão Branham, falou o irmão William, e agora nós estamos vendo tudo isso sendo cumprido. É por isso que somos mais do que bem-aventurados. Bem-aventurados vossos olhos porque veem, vossos ouvidos porque ouvem. Tudo aquilo que os profetas desejaram ver e ouvir e não ouviram. E ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. Ou seja, temos a maior bênção que o ser humano algum tenha recebido neste planeta Terra. É o tempo mais glorioso. O maior Deus deixou para nós, o maior. E como é possível que algo tão grande e grandioso Deus esteja cumprindo assim, tão simples, de uma forma tão simples, assim agradou a Deus. Por isso que disse para Daniel lá, anda, Daniel. Fica tranquilo, Daniel. Deixa isso quieto que no final os entendidos entenderão. Onde estão os entendidos? Aqui estamos. Em Porto Rico, uma parte em Porto Rico e em toda a América Latina, todos aqueles que são entendidos, que compreenderiam estes mistérios, os quais lhes estariam sendo revelados. E assim, com isso, estariam obtendo a fé de rápido. Bom? Vê? Não há onde, por onde parar. Como sempre ele falava, ele dizia assim, é uma repetição disso porque não há onde a gente parar, porque é uma mensagem eterna e ainda no milênio continuaremos aprendendo. O ensinamento será, diz Abacuque, a terra será cheia do conhecimento da glória de Jeová, como as águas cobrem o mar, ou seja, continuaremos aprendendo. Agora estamos em escola bíblica. É por isso que quando ele nos mandava escutar os estudos bíblicos, não estávamos percebendo que já estava nos introduzindo a algo que iria vir mais lá na frente, mais adiante, e o povo já ia estar já acostumado com isso, acostumado com esses estudos bíblicos. E vinha falando isso pra gente, mas lembre-se de que ele não podia falar abertamente tudo, porque, como dizíamos na sexta-feira, porque então podia fazer guerra contra o irmão William, e a obra que ele veio fazer iam iam atrapalhar, estorvar, mas vejam, ele foi um homem tão e tão prudente, o irmão William. Certamente, se foi ele mesmo que disse para o irmão Branham, disto não vai dizer nada, foi ele mesmo que disse isso para o irmão Branham. E existem coisas também que eu as tenho guardado no coração, porque também a mim ele me falou, não digas nada destas coisas. E a pessoa tem que guardá-las para si. Não porque a pessoa quer se fazer grande ou grandioso, porque às vezes eu tenho dito, e se fosse com você, que ele tivesse falado tudo o que ele falou comigo, o que você teria feito? Pois você teria feito a mesma coisa, porque ao você ser um escolhido, você é uma pessoa que é fiel àquilo que Deus lhe disse, lhe falou para ti. Pois nisso eu tenho sido fiel nisso eu fui fiel. E eu não posso falar alguma coisa que ele me disse que não falasse, não digas isso. Algum diz, olha, acaba com isso e fala logo. Para quê? Para fazer a mesma coisa que o sumo sacerdote fez lá? Se és o Cristo, fala-nos já, e não nos atrapalhes a arma, não nos turbes a alma. E falo na cara, blasfemado, ó, que coisa. Primeiro ele fala que eu fale, e a outra coisa, se és o Filho de Deus, desce da cruz, então creremos em ti. Não iam crer nada, em coisa alguma eles iriam crer. Talvez o fossem matar de uma outra forma, de outro jeito. E não se cumpriria a forma em que ele teria de morrer. E Deus também não é um Deus de fazer palhaçadas. Deus é um Deus sério. E esses que querem ver ou querem escutar, que esperem só um pouquinho.
Já quando estejam na grande tribulação, eles vão ver que era certo, correto o que aconteceu. E aí eles dirão, mas e onde está o rapto? O que aconteceu? E esses juízos divinos aqui, lembrem-se, recorda, tu te lembras? O que foi falado, o que se falou, que tu destes as costas para isso, tu te lembras? E isso já tínhamos visto, que dar as costas para o que Caim fez foi a marca da besta. E tudo isso, lembre-se que ele vem com bênção, mas também vem com juízo. Deus é um Deus de amor, mas esquecem da outra parte, o que é fogo consumidor, esquecem disso. E ele não vem para rendendo pleitesia, agradando ninguém, para estar agradando ninguém. Vejam esse extrato que nós lemos hoje. Vejam. Não estamos para tentar convencer ninguém. Tratar como as crianças fofas ou bonitas. Se querem ir embora, aqui não importa isso. Nós não desejamos que isso aconteça, porém, para isso também são ordenados. Para isso, vimos a este local, a este lugar, para nos preparar para a nossa transformação. E tenham isso por certeiro, que aquele que vem para cá é porque quer ser transformado e deseja ser transformado. E vai ser transformado, porque está escutando aquele do qual, em torno dessa palavra, a mesma coisa que aconteceu com Abraão e Sara, que foram rejuvenescidos, em torno dessa palavra, vão ser transformados. Estão escutando sobre isso. Assim que Deus os abençoe, Deus os guarde, e já continuaremos numa outra ocasião, no outro momento, conversando sobre todas essas coisas, as quais são para nós. Não são para mais ninguém. Pertencem a nós essas coisas, são nossas. E como diz um corinho, as promessas do Senhor são minhas são. As promessas do Senhor, minhas são. Amém e amém. Palavras. Deus abençoe, Deus nos guarde. Palavras do pastor profeta José Benjamin Pérez.